Olá, seja muito bem-vindo. Damos início agora a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV Campinas e São Paulo. Eu estou aqui hoje com a Maria Lopes, diretamente de Montes Claros. Ela veio para cá para poder conversar com a gente. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência com as vendas, com a comunicação e com os negócios. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. A Maria ela é especialista em empreendedorismo, vendas e comunicação. Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e ela vem ao longo dos últimos 15 anos ensinando o que ela aprendeu em comunicação persuasiva, linguagem, hipnose, PNL, coach. E eu gostei muito do perfil da Maria, a gente já conversou bastante antes de começar a entrevista aqui, porque ela traz essa multidisciplinaridade, ela tem vários olhares para o mesmo assunto. E eu queria saber de você, Maria, quais são os principais desafios que o novo empreendedor enfrenta para começar o seu novo negócio? Sim, então, como a Cláudia disse, né, eu já tenho um tempo aí de experiência. Na verdade, eu comecei há 15 anos atrás como vendedora. Então, eu era CLT e passei por esse processo de querer algo a mais na minha vida. E há pouco tempo, vai dar mais ou menos um ano, eu montei a minha loja. Então, eu também sou uma nova empreendedora. E sobre os desafios que a gente vem enfrentando, posso te afirmar que o principal desafio é a mentalidade. Porque empreender, quando você vai empreender e você começa a embarcar nesse mundo do empreendedorismo, muitas vezes as pessoas acham que é só montar um negócio. Mas se você não estiver com uma mentalidade de um empreendedor mesmo, de entender que terão os dias difíceis, que terão alguns problemas, na primeira dificuldade você já quer desistir, gente. E não é fácil, mas... É extremamente desafiador, né? Muito Porque a gente desafiador. precisa de apoio, de suporte, de conhecimento, de técnica. Exatamente. Né? E de relacionamento, para que a gente possa se relacionar tanto com a nossa equipe interna, quanto com os clientes que passam a fazer parte da nossa vida também, Sim. né? Porque além dele comprar, você pode transformá-lo num cliente de recorrência, fazendo relacionamento com ele pelo WhatsApp, pelo site, Isso. ou querendo que ele volte na loja cada vez que você tem uma novidade, né? Quais são as técnicas de vendas mais eficazes no seu negócio? No meu negócio, as maiores técnicas de vendas é você ouvir mais o cliente. Tem muito vendedor que ele quer falar, quando, na verdade, a gente tem que ouvir mais o cliente. O que é ouvir o cliente? Fazer perguntas específicas, perguntas abertas, para poder ter esse relacionamento com o cliente, criar um rapport. O cliente te fala tudo o que ele precisa no meu ramo, né? Roupa, para qual ocasião, para quando? Porque dessa maneira eu consigo entender exatamente a dor do meu cliente. Porque a venda é você entender a dor e ajudar o cliente com a solução. Você trouxe uma questão agora que é extremamente importante. Eu vou até dar um exemplo. Eu não sou muito de comentar, mas eu vou dar um exemplo. Ontem eu estive com uma amiga numa loja de perfumes no shopping e a vendedora, muito falante, ela falava toda hora, compra pelo site. Nossa. Justamente perfume, que é igual vinho, uísque, charuto, que você né? precisa sentir, precisa sensorial, provar. é uma venda sensorial. A roupa... ela também é uma venda sensorial, Muito. Porque a gente gosta de experimentar. Eu gosto de passar a mão, de sentir a textura do tecido, Sim. né? De saber como é que aquele tecido vai ficar na minha pele, se ele vai pinicar, né? No caso, você é uma pessoa sinestésica, né? Eu tenho um pouco de sinestésico. A roupa, ela me importa muito por hábito, por ter sido pianista desde pequena, né? Quando a gente está no piano, sentada no piano, nada pode incomodar, apertar, porque você tem que se locomover. Tem que fazer para os lados e abrir os braços, as pernas, né? Para poder interpretar. Sim. Então, a roupa ela é extremamente importante. Muito. E eu já tentei mudar esse hábito e é extremamente desafiador. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu gosto de experimentar a roupa, né? Você comentou uma coisa que o vendedor é falante, né? Muito, assim. E a gente tem que tomar esse cuidado. É ouvir
ouvir mais do que falar. É permitir que o cliente expresse e até mesmo para você criar essa conexão com o cliente. As pessoas, elas têm necessidade de falar. As pessoas gostam de ser ouvidas. E não é diferente o seu cliente. Então, para você que está nos ouvindo, eu estou conversando com a Maria Lopes de Montes Claros e ela é empreendedora, uma nova empreendedora no seu novo negócio. Sim. E uma das coisas que ela está trazendo para a gente é que o vendedor, ele precisa de escuta ativa. Né? A escuta ativa ela é extremamente necessária para que você entenda se o seu cliente é exigente. Se ele já sabe o que ele quer quando ele chega lá. Com e certeza. Você pode oferecer alguma coisa a mais se você não tem Exatamente. o que ele procura, né? E prestar também atenção na linguagem não verbal do cliente. Além de eu ser uma nova empreendedora, eu já venho estudando sobre vendas, comunicação persuasiva, comunicação não verbal. Então, quando o cliente chega, você tem que estar sempre analisando a linguagem não verbal do cliente, o posicionamento, os gestos, se a pessoa fala mais alto, se a pessoa fala mais baixo, porque assim você consegue criar uma conexão. Porque a venda é isso, é você criar conexão do cliente, para o cliente conseguir ter a confiança em você. E são nesses pequenos detalhes que você consegue conquistar e cativar a confiança do cliente. E você até me falou quando você estava falando, eu visualizei. Tem gente que arregala os olhos, né? Sim. Quando gosta, né? Ou quando não gosta, ela regala e faz aquela carinha, né? De não quero, né? Uhum. Mas a gente aprendendo a ler esses sinais, fica muito mais fácil de você ter sucesso. Você já tentou empreender em outras situações e teve fracasso? Você conhece pessoas que fracassaram nos seus negócios? E como é que ela consegue... ou você mesmo manter uma saúde mental equilibrada? Fala um pouquinho pra gente. Para saúde mental equilibrada é terapia, né? Terapia em dia, meditação, natação, academia também funciona. Aula de dança também, que tá? delícia. Deixa eu te contar. Você falou que você dança, eu faço balé, eu faço jazz, eu faço dança do ventre, vou voltar pro polidense. Que gostoso. Até porque a dança, ela ativa a sua criatividade. Então, você está ali cuidando de você, cuidando da sua mente, com a prática de esportes, com a prática de fazer hobbies mesmo. Sem dúvidas, é algo que você, para te ajudar a manter o equilíbrio, porque não é fácil. Com certeza, eu acho que todos nós na vida já passamos por frustrações de começar um projeto e não dar certo. Pode nem ser só no empreendedorismo, mas em sonhos que a gente tem muitas vezes. E eu sou assim, quando algo que eu quero não dá certo, tá tudo bem, eu recomeço de novo. Eu tenho um projeto, não deu certo, eu não abaixo a cabeça. Eu não vou me vitimizar. Quando você é vítima de sua própria vida, aí lascou, você não consegue nada. Tá lascado, né? Não dá. Não é só isso, né, Maria? A pessoa que tem dó de si mesma, você falou de ser vítima, mas a vida, ela é feita de desafios, exatamente, de superações e de quanto você é resiliente para poder começar de novo, né? Porque não são só flores, né? Para ninguém, mesmo aquelas pessoas que vivem, eu vivo a minha missão, vivo o meu propósito, desde muito cedo eu identifiquei o que era o meu propósito. Que eu sempre soube que eu seria professora. Ai, que lindo! E não é o que eu ensino, é como eu ensino. A partir do momento que eu descobri o que era como eu ensinava, eu fiz uma migração de carreira do piano, da música, para a comunicação. Sim. Que a comunicação ela é mais ampla. Muito. Né? A música é uma linguagem dentro da comunicação. Então, quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito, fica muito mais fácil para levar tombo e para se levantar. Sobre o autoconhecimento, né? Então, quando você tem um autoconhecimento, você sabe quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você cai e tá tudo bem, você realmente precisa ter aquele momento. Você tem que se permitir sofrer também um pouco e viver aquele luto. Isso. Quando você vive aquele luto, quando você tem o autoconhecimento, você consegue sair daquilo ali mais rápido. É você viver o luto, tudo bem, tem um tempo do luto, mas é o quanto você levanta, o mais rápido que você consegue levantar para recomeçar. E nós estamos vivendo nesse mundo atribulado em que a gente vive mais tempo online do que offline. Não dá tempo da gente ficar com mimimi chorando, porque tem outro atrás da gente que pode atropelar. Com certeza. Nesse momento
né, que a gente vive de alto impacto da tecnologia na vida das pessoas. Como é que você utiliza a tecnologia? Você utiliza inteligência artificial? Sim. Você utiliza muitas mídias sociais para vender? Exatamente. Explica um pouquinho para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, como é que você aplica isso no seu dia a Sim. dia? Não, a inteligência artificial, ela tá comigo em todos os momentos. Tem a ferramenta que com Gosto certeza muito. você conhece, que é o ChatGPT. Conheço. ChatGPT, do jeito que você predileta. quiser chamar. Nossa Senhora, virou meu melhor amigo. Assim, antigamente era tudo O seu um tem pouco... nome? Não, eu não coloquei nome ainda não. Pra mim, é como se fosse uma pessoa, a gente tá conversando, eu sou muito prática, eu sou muito rápida. A gente bate um papo ali e eu já saio. Não... Mas eu vou colocar um nome. É muito eu legal. Vou colocar um nome. A gente precisa, nas conexões, né? A gente quanto mais a gente é educado, quanto mais a gente Sim. elabora aquele prompt para passar pro chat, mais ele devolve uma resposta assertiva pra gente. Ontem, por exemplo, eu estava montando uma palestra, mas você tem, inclusive, fica até o alerta. Você pode usar a inteligência artificial, mas com cuidado. Não seja preguiçoso a ponto de jogar tudo só lá. Faça primeiro o que você quiser fazer, o que você precisa fazer, jogue lá para ele aperfeiçoar. Porque ontem mesmo eu estava montando minha palestra, faço minha redação, jogo lá, ele complementa as minhas ideias e ainda dá uma melhorada, né? No final, eu falei com ele, ok, muito obrigado, consegui montar minha palestra. E ele, ótimo, você é capaz, não sei o que lá. E no final ele perguntou, e aí, já tem a roupa pro evento? Eu falei assim, nossa, gente! A inteligência artificial, ela interage muito, né, nesse aspecto. Muito. E foi por meio de mídias sociais que eu vi um vídeo seu que me chamou muita atenção, em função de um curso de metodologia de ensino que eu fiz. Ai, que maravilha! Eu vi um vídeo da Maria experimentando um terno, um blazer, né? E a Maria trouxe 3 maneiras e 2 maneiras erradas e uma maneira correta de experimentar. Como é que a mídia social te ajuda a evangelizar o seu público? Deixa eu te contar uma coisa. A mídia social, eu comecei através dela. Hoje eu tô aqui por conta das minhas redes sociais. Eu sou influenciadora, né? Como você citou. Tem mais de 100 mil seguidores. E pra mim é um hobby. A mídia social é meu hobby. Eu gosto de estar em frente às câmeras. Eu gosto de criar. Então, aliada com isso, a mídia social hoje me leva a lugares e me proporciona um estilo de vida que quando não existia eu nem imaginava ter. O Instagram te conecta com pessoas de todos os lugares, te traz um reconhecimento quando você comunica da maneira correta. Então, hoje eu vivo tudo o que eu sonhei depois que eu comecei a interagir nas redes sociais e estudar também. Porque uma coisa eu falo para vocês, muita gente quer, mas as pessoas não querem se aprofundar, não querem estudar. E a partir do momento que você para de estudar, você para de crescer. Então, até mesmo para entrar em uma rede social, para você ir lá gravar vídeos, você tem que ter estratégias. Você tem que ter ali definido qual é seu nicho, qual é seu público, o que você quer falar. E você tem que ter um brand forte, um posicionamento de imagem forte para você também não se perder. Até porque tem muita gente que fala sobre diversos assuntos. Sim. Né? Se você pode até nichar os seus assuntos, mas se você começar a entrar em outras searas, em outros assuntos, você começa também a confundir o seu seguidor, a confundir aquela pessoa que te segue. Ué, ela falava sobre isso, agora ela está falando sobre aquilo. Eu confesso que eu errei muito nisso aí. Quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei falando de maternidade, só que isso foi há anos atrás. Mas você falava sobre roupinha de bebê? Também. Montava os lookinhos, gostava também, amava. Só que assim, era diferente, porque na época eu era mãe solo. Então eu falava da maternidade solo, falava das dores e de como eu pegava aquele limão e fazia uma limonada. Eu ajudava as mulheres a se superarem todos os dias. É um pouco ligado com o que eu faço hoje, mas são assuntos bem distintos. Só que minha filha começou a crescer, a minha vida começou a dar uma reviravolta muito boa e eu comecei a me perder. Eu não era mais aquela mãe solo, humilde, que estava sofrendo, não sei o que. Eu tinha vivido aquela superação. Meu público começou a desconectar, mas começou a entrar outras pessoas. Por fim, eu passei por esse processo de transição de vida. Aí eu tive que fazer a terapia, trabalhar meu novo autoconhecimento. E hoje eu me encontro nesse mundo das vendas, dos negócios. Maria, também é sua nova persona. Porque você fez uma transição de vida, mas em função de ter mudado a sua carreira, Exato. Em função de ter mudado a profissão, né? Muitas empreendedoras são mães e pegam esse gancho, né? Ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo, tem 1 milhão de atividades durante o dia, como é que ela gerencia o tempo dela, né? Como é que ela gerencia o negócio. Porém, você fez essa transição e você buscou
se autoconhecer. Com certeza. E é por isso que você passou muito rapidamente por essa fase para migrar para essa fase que você vive hoje, né? É muito importante. Eu falo que eu não fico sem terapia. Tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Tem gente que acha que terapia é só para quem tem problemas. Mas deixa eu te contar, é melhor você buscar terapia enquanto você tá bem, que aí você já se prepara, porque a vida realmente é cheia de desafios e quando você menos espera, acontece algo e você tá pronto para aquilo ali, do que você esperar acontecer alguma coisa para você ir buscar. É mais fácil você buscar a terapia enquanto você tá aprendendo a nadar, Exato. do que quando você tá se afogando. Porque Exato. aí, na hora que você está se afogando, como é que a pessoa consegue te tirar de lá do fundo para trazer para a tona? E meu pai sempre falava uma coisa muito profunda, muito assertiva. Quando você está lá embaixo, é muito fácil você puxar quem está em cima, porque o peso maior é de lá de baixo. Com certeza. É de quem está com problema. Então, o terapeuta tem que fazer muito mais força para te tirar muito do mais buraco, esforço, né? Exatamente. Então, gente, faça terapia. Que delícia, isso é muito bom, né? Como é que você pode entender melhor, até fazendo terapia, as necessidades do seu cliente? Porque muitas vezes a pessoa que chega lá te pedindo alguma coisa é um espelho seu de quem você era antigamente, muito. Né? Como é que você identifica esse cliente? Literalmente com a escutativa. Oba! Ouvindo o cliente, tentando me ver naquela situação. Se fosse eu aqui nessa situação, com essa riqueza de detalhes que o cliente me dá, porque eu faço muitas perguntas abertas. Eu falo que a gente tem que criar o rapport. Para quem não sabe o que é o rapport, é você criar aquela conexão intencional. À medida que a pessoa se comunica, faz alguns gestos, você vai fazendo aqueles gestos também, tá? É uma técnica, até com certeza você conhece. Até chamar pelo próprio nome, né? Maria, você muito, tá... Deixa eu te contar. Maria, você tá me olhando? Você tá me escutando? Nas você tá gostando vendas, dessa cor? Você tem que falar o nome da pessoa no mínimo 8 vezes em 3 minutos. Exatamente, tá? para você chamar a atenção da pessoa para aquilo que você tá fazendo. Sim, e aí quando você cria esse rapport, que é o espelhamento dos gestos, a pessoa começa a se abrir mais e aí você consegue criar aquela conexão genuína. Então, eu escuto muito os meus clientes. Para onde você vai? Como vai ser? Como você gostaria de se sentir? Tá? Sempre pensando como você gostaria de se sentir. Porque, às vezes, a pessoa quer uma roupa, mas ela ainda não tem aquela percepção. Como eu vou me sentir? Ela não sabe o que ela quer. Exatamente. Né? Então, a gente consegue fazer com que o cliente pense melhor. Qual que é a intenção dele? Porque a roupa comunica. Tá? Tudo comunica, a roupa é comunicação, sua postura é comunicação. 55% da sua comunicação é o seu visual, como você está se vestindo. 38% é a sua postura, a sua linguagem não verbal e apenas 7% é o que você fala. Então, se a roupa comunica, eu preciso entender qual que é a imagem que o meu cliente quer comunicar, o que ele quer passar com aquela roupa específica. Muito legal você saber isso antes de você abrir o seu negócio. E pelo que eu entendi, Maria, você faz aí uma série de perguntas. Muito. Como é que você capta isso? Você tem um Customer Relationship Management, para quem não sabe, o CRM é um banco de dados que a gente vai imputando informações do cliente, como se ele vai viajar, se ele tem uma recepção, se ele vai casar e tem uma lua de mel, né? Então, você imputa essas informações no CRM para conhecer melhor e poder fazer uma venda novamente para o seu cliente? Sim, todos os detalhes. Todo cliente que vai lá, a gente presta muita atenção. E quando o cliente sai, a primeira coisa que a gente faz é pega todas as informações que ele te falou. Se tem mãe, a mãe tá morando onde, não sei o quê. Todas as informações que o cliente falou para a gente posteriormente fazer esse pós-venda, porque o pós-venda ele vai muito além de você ir ali e oferecer um produto para o cliente. O pós-venda ele é essencial, porque você vai continuar com essa conexão com o cliente, né? Perguntando, né, como o cliente se sentiu. Literalmente alimentar essa amizade. Vamos colocar aí que é uma amizade. Você vai alimentar essa relação entre você e o cliente. E todas essas informações do CRM são importantes justamente para isso, para a gente usar ao nosso favor. E quando a gente fala usar ao nosso favor, fica parecendo algo muito individualista. Quando, na verdade, egóico, não é. E não é. O que isso significa? É racional você demais estar até. ali pronto para ajudar o seu cliente em todas as ocasiões. Se o cliente se conectou com sua marca, se conectou com você, nada te impede de vocês continuarem essa relação e você estar ali apto para ajudá-lo sempre que necessário. Então, fica uma via de mão dupla, tá? É bom para você e é bom ainda mais para o seu cliente.
E a partir daí você faz um funil de vendas desses clientes que mais compram de você? Sim. Você vai mostrando os seus lançamentos, as novas coleções? A gente trabalha muito o funil de vendas começando pela rede social, né? Pelos clientes mais frios, que eles entram pelo conteúdo. Depois a gente cria essa conexão através das redes sociais e finaliza com as vendas. E aí, o cliente, quando ele tem esse acesso, gosta dos nossos produtos, do nosso atendimento, se conecta com o nosso diferencial, a gente coloca ele em um grupo VIP, claro que com a permissão. A gente coloca no grupo VIP e dá um atendimento VIP. O que é o atendimento VIP? É você enviar em primeira mão as novidades da loja, promoções exclusivas, e isso o pessoal gosta bastante. É se sentir mesmo uma pessoa VIP, uma pessoa sabe, lembrada, né? Algo. As pessoas não querem ser apenas mais umas. Ela quer ser lembrada em primeiro lugar, né? Isso é muito legal, porque você gera um negócio diferenciado, Sim. né? Quais são as suas estratégias para ter esse seu negócio de forma sustentável, Maria? Então, as minhas estratégias são alimentar a minha rede social, ter esse cuidado com o meu cliente, principalmente essa questão do pós-venda, de estar sempre lembrando, de mandar um mimo em um aniversário, uma ocasião especial. Me coloca na sua lista VIP também, hein? Vai ser um prazer. Se você que está aí ouvindo a gente quer mandar uma mensagem para Maria para colocar na lista VIP, qual é seu arroba? Arroba Maria Lopes O. Aí de lá você vai conhecer, Maria com Y, tá, gente? De lá você vai conhecer a minha loja e a gente trabalha com roupas business para mulheres como nós, extraordinárias, que buscam estar sempre bem posicionadas no mercado, né? Tá sempre bem vestida, com elegância e com peças que combinam entre si. E lá você vai ter todo esse acesso com atendimento especial e vai sim para o nosso grupo VIP. Ah, que delícia! Eu quero, hein? Ah, maravilha! Além de todas essas estratégias que você utiliza, Maria, quais são as outras que você pode citar aqui para poder ajudar o novo empreendedor a implantar melhor o seu negócio? Sim, para você implantar e implementar, né? Claro. Uma dica que eu dou que é bem importante, que é algo interessante que eu estou fazendo até essa semana lá na loja, mesmo estando distante, é buscar parcerias com empresas que têm o mesmo nicho que você. Quando você se une com novos empreendedores, todo mundo cresce. Essa semana, por exemplo, lá na loja... indica o outro, né? Um indica o outro. Olha que interessante. Porque eu sou influenciadora e o pessoal tem muita liberdade, assim, a gente tem essa liberdade lá na minha cidade, né? Uma cidade menor. A gente se conecta bastante. Essa semana é a última semana do mês e esse mês foi o mês das mulheres. Qual que foi a ideia? Alguns empreendedores selecionados que conectam com o meu propósito da loja, eles enviam mimos para as minhas clientes. Olha, como que são legal, esses mimos? essas parcerias, Sim. né? A pessoa chegou lá na loja, comprou um determinado valor. Nesse dia de hoje, por exemplo, a gente está dando um kit de skincare de uma parceira maravilhosa. Então, assim... Hoje ela me ajuda, amanhã eu ajudo ela e uma indica a outra, porque aí cresce todo mundo junto em nichos diferentes. Na verdade, não são nichos diferentes. São, por exemplo, ela trabalha com perfumes importados. Eu trabalho com roupa. Olha que interessante. A minha cliente pode ser cliente dela. Um complementa a outra, Um complementa né? o outro. Exatamente. Então, essa ideia de parceria com outras pessoas da cidade é muito importante. Influenciadores digitais também agregam muito. Por mais que eu sou influenciadora, eu também fecho com outras influenciadoras. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas olham assim, vou fechar com quem tem mais número de seguidores. E não funciona. Você tem que entender se o seu nicho comunica com o nicho daquela pessoa. Exatamente. Porque não adianta eu querer falar para mulheres, mostrar roupas femininas com uma influenciadora que a maioria dos seguidores dela são masculinos. E que não te representa, né? Foge. Muita gente me pergunta se eu trago aqui no programa também novos empreendedores. Sim, porque eles já tiveram os seus negócios anteriores, eles já têm experiências, largas experiências no negócio e estão começando agora na rede social. Não é porque a pessoa começou agora, que ela começou agora na rede social, que ela começou agora no negócio dela. Com certeza né? não. Vem toda a experiência de vida, né? Exatamente. Outra dica interessante que eu te dou é ter bem definido sua persona. O que é a persona? A gente cria uma pessoa, literalmente uma pessoa. É um personagem, né, corporativo. A gente põe nome, idade, quais são os gostos, aonde ela vai. A minha, por exemplo, chama Ana. Nossa, quando chega um cliente, eu olho para as meninas, avatar, o meu avatar, é Ana. Então, é literalmente essa pessoa. Porque quando você tem definido o seu avatar, você consegue criar seu conteúdo de acordo que conecte com essas pessoas, sabe? Até mesmo para você criar os conteúdos para rede social, impulsionar no marketing digital e por aí vai.
É interessante isso que você falou, né? A gente precisa sempre criar estratégias para atender o melhor, da melhor maneira possível, Sim, porque as pessoas são diferentes entre si, tem muito. gostos diferentes e tem roupa para todo tipo de Com gosto. certeza. Porém, a gente tem um dress code para trabalhar que a gente Exato. precisa seguir, né? Exato. Qual que é a importância de você fidelizar com os seus clientes? Eles fazem essa recompra mais constante? Sim. Você fica mais conhecida na sua cidade? Como é que funciona isso para você? A situação da fidelização é o que vai te manter no mercado. Não adianta você vender ali para clientes novos. Você tem que cuidar também de quem já é o seu cliente, de quem já foi o seu cliente. Até porque, se ele volta, é porque ele gostou. E se ele gostou, ele vai indicar para outras pessoas. O maior influenciador que você pode ter é o seu cliente. O seu cliente que comprou e que gostou. Você ir lá postar nas redes sociais é interessante? Mas imagina se uma amiga sua chega te indicando. Pode ir lá porque eu comprei. Você sabe que sua amiga não quer seu mal. Você sabe que ela sabe o que ela tá te falando. Exatamente. Então, ela vai te indicar o que ela gostou e, consequentemente, você vai. Então, assim, cuidar, sim, do seu cliente. Claro, busque novos clientes, mas cuide principalmente da sua lista base, porque serão eles que vão te manter no mercado, que hoje em dia está muito competitivo. Olha, que conversa interessante que eu tive hoje aqui com a Maria Lopes. Amei. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. As portas estão abertas. Volte quando Obrigada. quiser. E se você gostou de mais conteúdos, me siga para mais conteúdos como esse no @CláudiaCardilloOficial. Obrigada pelo convite, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero poder voltar mais vezes. E agradeço a todos que estão nos acompanhando. E acompanhem também nas redes sociais. Maria Lopes O. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.